Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com o tema Escatologia, Revelação do Futuro, aulas independentes. Estamos na lição de número 3, o Inferno. Uma ótima aula e fique conosco. Bem, o nosso tema é o Inferno. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 16, verso 23. No inferno, ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Nossa verdade prática é: o inferno é real e é para lá que eu não vou. O objetivo da nossa aula é, primeiramente, compreender que o inferno existe como um lugar real, conhecer os fundamentos bíblicos sobre a existência do inferno e sua descrição nos parâmetros bíblicos, e tomar consciência de que somente as boas novas de salvação têm o poder de salvar e livrar do inferno. A nossa leitura devocional semanal. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Salmos 9, verso 17. Os ímpios irão para o Sheol, inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus 25:41. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos. 2 Pedro 3:4. E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mateus 25:46. Irão estes para o suplício eterno, porém os justos para a vida eterna. A nossa leitura em classe está em Lucas capítulo 16, do verso 23 ao verso 28. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro, para que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e a Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós, está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, e nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Vamos agora ouvir e louvar o Senhor com o hino da harpa de número 75, 266, e o louvor Efésios 6 de Anderson Freire. Domina
cristão, base falando, informe sua posição, câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu alvo. Câmbio. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho, eu já tenho em minhas mãos. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, Me defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, na escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Câmbio. Bem, o resumo da nossa lição está dividido, como sempre, em 4 partes. Vamos ter a nossa introdução, a parte 1, realidade do inferno, dividida em fundamentos bíblicos, os 2 destinos na eternidade, Jesus e o inferno. Parte 2, descrição bíblica
dividida em separação eterna de Deus, o lugar da ira de Deus, ser de remorso e choro. Parte 3, população do inferno, dividida em diabo e seus anjos, lista negra no Apocalipse, e os que creram em Cristo, os que não creram, né? E aplicação pessoal. Vamos aqui assistir um pequeno vídeo ilustrativo sobre algumas realidades do inferno para colaborar com a nossa lição. A realidade sobre o inferno. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Onde fica o inferno? A Bíblia sugere um possível lugar. Em Mateus 12:40 lemos: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:9, diz: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso nos faz entender que o inferno fica numa região inferior da terra. E só para reforçarmos essa tese, em Provérbios 15:24, Deus nos diz: Para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ficaria o inferno no interior da terra? No livro de Números 16:31, a Bíblia fala de pessoas caindo vivas no inferno. E aconteceu que, acabando de falar, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram. O que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga toneladas de gás sulfuroso, o enxofre, e lavas para fora, a ponto das pessoas dizerem: o inferno veio para fora. Os cientistas descobriram também que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit. O inferno é um lugar de fogo e tormento eterno. Jesus disse em Lucas 16:24 que o homem no inferno clamava: Me refresque a língua, estou atormentado nesta chama. E quando nos falou do servo inútil em Mateus 25:30, que foi lançado nas trevas, ele afirmou: E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 14, versos 10 e 11, quando uma pessoa rejeita a Cristo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O inferno é um lugar de punição eterna para todos aqueles que não aceitam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Tá perdido! Nesse lugar não existe saída! Não Finalmente tenho você. Estou esperando há muito tempo. E finalmente é chegada a hora. Jesus,
Eu acredito em você. Agora eu acredito. Aqui não tem Jesus. Eu sou seu rei. Agora vai ficar comigo para sempre. Finalmente eu tenho você. Tenha piedade. Piedade. Por favor. Piedade. A partir de hoje aprenderá a me chamar de Senhor. Caro aluno, viu só, essas cenas foram chocantes, né? Mas podemos dizer que isso é somente uma pequena pintada do que realmente é o inferno. E para isso nós vamos querer estudar um pouco mais, né? Na nossa introdução trazemos as seguintes perguntas. O inferno é real e é para quem? Quais os fundamentos bíblicos do inferno? Como podemos evitar de ir para lá? Caetano, 2016, na sua página 18, que é justamente o comentarista bíblico, diz o seguinte, né? Este lugar realmente existe? Qual a localização do mesmo? Quem criou o inferno e para que foi criado? Quais são as características deste lugar? E o que existe no inferno? Bem, inicialmente precisamos trazer para vocês sobre a realidade do inferno, como parte 1, né? Que dentro de um mundo pós-moderno, muitos duvidam da realidade do inferno, da moral e do juízo, mas devemos temer e tremer que eles realmente existem. Muitas pessoas dizem que isso é fruto cultural, fruto simplesmente de uma forma de narrativa para colocar e para impor medo e ter poder sobre as outras pessoas. Contudo, a verdade do inferno ele é declarado há mais de 1000 anos. Ao decorrer da construção da Bíblia Sagrada, é lembrado e relembrado a realidade do juízo de Deus e do inferno. Então não é uma coisa simplesmente que surgiu em um momento da história, mas sim uma revelação divina. Primariamente, os fundamentos sobre o inferno, né? Diz justamente que é o fogo da ira de Deus. Nós vamos tentar fazer da seguinte maneira. E vai ter o versículo e eu vou tentar lê-los para vocês. Não vou ler todos, mas vou tentar ler a maioria, aqueles que eu julgo mais importantes, né? Então, Deuteronômio 32, verso 22 diz o seguinte: Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Sheol, e devora a terra com o seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Também é um lugar aonde os perversos são lançados. Salmos 9:17. O inferno também é insaciável. Vamos estar dando uma lida agora em Provérbios, capítulo 27, verso de número 20, que diz da seguinte maneira: O Sheol e o Abadom nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. No caso, Abadom significa destruição, né? Também ele é um lugar de destruição, em Oséias capítulo 13, verso 14. Também é um lugar de julgamento, como está escrito em Mateus capítulo 5, 22 e também 29. Pode se lançar a alma e o corpo. Vamos dar uma lida agora em Mateus capítulo 10, no verso de número 28, que diz da seguinte maneira: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, né? Também é um lugar de tormento e sofrimento. Lucas 16, 23. Também é o lugar dos anjos caídos. Vamos estar dando uma lida agora em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que diz da seguinte forma: Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou ao abismo de escuridão, reservando-os para o juízo. E também Jesus tem a chave do inferno. Vamos ler rapidamente Apocalipse capítulo 1,
verso 18, que diz da seguinte maneira: E o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do mundo dos mortos, ou do inferno, ou do Hades, dependendo da sua tradução. Os sinônimos de inferno, queridos. Primariamente, relembrando, o assunto vida após a morte, na cultura hebraica, não era algo tão desenvolvido, né? Ele, na verdade, criou um escopo maior após Jesus, com a vinda do cristianismo, né? Então, simplesmente, essa ideia do mundo dos mortos, ele é chamado como Sheol, que, traduzindo de maneira pura e simples, parece ser sepultura. Mas esse tipo de sepultura não é a mesma ideia da sepultura física, porque a palavra Sheol é uma ideia de mundo dos mortos, para onde as almas, os espíritos iriam, né? E a sepultura física é uma outra palavra em hebraico chamada Beké, né? Kepé, perdão. Kepé. Então não é a mesma palavra. Então, Sheol, ou na tradução, né? Se não tiver a palavra Sheol, vai estar a palavra sepultura. Também como fogo e escuridão, né? Judas no verso 7 e no verso 13. Parece assim que ocorre aí um paradoxo, fogo com escuridão, mas a ideia não é necessariamente que seja o fogo que acende com luz, mas é a ideia justamente do arder, né? E a escuridão é no sentido também da falta de graça. Ganhamos e lembramos que o símbolo de Yahvé para o povo judaico é a luz. No caso, Deus é a luz. E a ausência de Deus, no caso, são as trevas, né? Jesus, ele não vai usar a palavra, necessariamente a palavra inferno ou Hades, todo momento. Na verdade, normalmente ele usa a palavra Gehenna, que quer dizer incineração, né? Também temos a palavra Abaddon, como nós lemos ainda agora. Também a palavra, ele tem o sentido de destruição, em 2 Tessalonicenses 1,7, também em 2 Pedro 3,7. E também ele tem o sentido de choro e ranger de dentes. Também é vinculado à ideia de tormento eterno, né? E simplesmente chamado de mundo dos mortos, inferno, né? Ou simplesmente a palavra grega Hades, que nesse sentido ela é emprestada da mitologia grega do mundo dos mortos Hades, né? Só que nesse sentido está empregando no sentido hebraico, no sentido da cultura hebraica, para poder dizer que é o nosso mundo dos mortos, né? Segundo Packer, ele diz o seguinte: o inferno ele é a negação sistemática de cada elemento na experiência da bondade de Deus. Então, o inferno ele existe um lugar físico que nós vamos falar, né? Contudo, não existe uma descrição fiel do inferno. Sabemos que ele é a sepultura, é o lugar dos mortos. Contudo, nós sabemos que neste lugar, para o condenado, para aquele que não teve a esperança em Cristo Jesus ou em Yahvé, ele coloca de maneira muito clara que aquilo que existe de bondade de Deus no inferno não há. Então não existe dimensões para poder descrever tal realidade angustiante, que é a ausência da bondade de Deus. Se você respira, é a bondade de Deus. Se você tem água, é a bondade de Deus. Se você ama, é a bondade de Deus. Se você tem a oportunidade de viver, é a bondade de Deus. Então, tudo de bom que existe é a bondade de Deus. O inferno é a ausência dessa bondade. Logo, não existe essa graça. Então, a ausência da graça, que seria a palavra desgraça, representa bem a ideia de inferno. Aqui nós trouxemos uma ideia justamente de Dante, né? Hoje invocado no filme Inferno, né, de Dan Brown, mas não quero falar sobre esse filme. Justamente Dante Alighieri, ele escreveu um livro que ele relata sobre os ciclos infernais. Não é um livro bíblico, não é um livro que seja doutrinário. Ele simplesmente, por meio da sua imaginação, ele tenta representar os pecados que tem e quais seriam os castigos, né? De uma forma ilustrativa, eu queria trazer para vocês, só para vocês terem uma noção. Eu não digo que isso existe. Eu só estou dizendo justamente de maneira abstrata como determinados pecados existem e a ausência justamente da graça de Deus, do poder de Deus, vincula-se numa maldição. E como é que justamente Dante ele representa isso? Ele vai colocar aqui primeiramente o ciclo infernal do limbo, que são pessoas não batizadas. O segundo ciclo seria as almas reclusas a problemas sexuais, né? O terceiro ciclo aos glutões. O quarto ciclo
ligado aos avarentos, né, e pródigos. O quinto ciclo ligado justamente ao propenso a iras e à fúria. O sexto ciclo ligado aos hereges e aos incrédulos. O sétimo ciclo, dividido em 3 compartimentos, é justamente aqueles que pecaram contra si, contra o próximo e contra Deus. O oitavo ciclo, chamado de Lemiboges, ele vai estar ligado aos hipócritas, adivinhadores, fraudulentos e assim por diante. O nono ciclo, que seria as almas traidoras, né, da pátria, da família e assim por diante. E ele acreditava que lá no centro da Terra haveria a próprio trono de Satanás, né, o próprio inferno, que é onde haveria o castigo de Judas, por exemplo, né, que seria a pior das realidades. Então, brincando aqui, eu consegui essa figurinha dos 9 ciclos. Aqui seria as pessoas, né, vivendo da maneira que bem entendem, né, pecando e fazendo as coisas que acham que são corretas ou não, né? O primeiro ciclo seria aqui o limbo, que você vê aqui que seriam pessoas que não foram batizadas. Nós já sabemos pelas outras aulas que esse limbo não existe. O segundo ciclo infernal, que seria a luxúria, né? No caso, seriam pessoas que estariam sendo jogadas de um lado para o outro, sofrendo. E aí você tem o segundo ciclo, que seria a área dos glutões, dos gulosos, né? Bombardeado por granizos e chuvas. O terceiro ciclo seria dos gananciosos, né? Que estariam em constantes batalhas um contra os outros. Aqui o da ira, que seriam justamente homens que procurariam outros homens e estariam em constantes batalhas e guerras, né? Brigas corporais. Aí vem o ciclo dos hereges, que seriam queimados dentro dos seus caixões, né? Porque justamente negaram a fé. O ciclo aqui da violência, que justamente todo tipo de violência contra as pessoas que fizeram aquela violência. E aqui o ciclo das pessoas que fraudam, né? Por meio de magia, engano, encantamento, né? Roubos e assim por diante. E o último, que seria o nível da traição, que seria os traidores. Estou trazendo aqui realmente só para uma questão ilustrativa. Eu não creio que isso exista, não creio que seja dessa forma, né? Mas de uma forma de representação, abstração humana, né? Essa obra literária é interessante para como é que as pessoas imaginam esse inferno, né? Bem, o destino na eternidade. Em Mateus capítulo 25, verso 46, Jesus ele informa que os ímpios irão para o castigo eterno e o justo para a vida eterna, né? Já entendemos de maneira clara que não existe limbo, que seria aquelas pessoas que não se batizaram e aí iria purgar. Não temos também purgatório. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Então Jesus, ele não veio necessariamente, ele não veio para condenar, mas pelo contrário, veio para salvar aqueles que creem, como está em João capítulo 3, verso 16, né? Então ele veio trazer a luz, a salvação e a regeneração, nos tornar uma nova criatura e sair do mundo do pecado. Venhamos e lembramos que a nossa cosmovisão cristã, ele indica que houve uma criação, que na criação o homem caiu, e nessa queda Deus deu justamente uma profecia. A promessa é que o filho da mulher justamente iria esmagar a cabeça da serpente, que seria Satanás, o diabo, que é justamente o local para onde ele vai, que é este inferno. Venhamos e lembramos também que justamente essa história, que Jesus veio na plenitude dos tempos, justamente para oferecer a salvação a todos. Quando a pessoa justamente não recebe essa salvação, aí sim permanece sobre ele a ira que Deus já colocou lá. Porque ele falou que justamente que toda alma morrerá. Adão iria morrer, iria para o mundo dos mortos. E toda a sua descendência também iria morrer, iria para o mundo dos mortos. Então todos estão condenados a esse mundo dos mortos, que é dirigido por Satanás. E por isso a profecia é que aquele que nasceria da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Todavia, todas as almas se mantêm rebeldes diante de Deus, e logo estas permanecem debaixo de ira. Vamos ler aqui rapidamente João, capítulo 3, no verso de número 36, né? O próprio João Batista, que não é o João Evangelista, diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos continuar. Então,
Jesus e a realidade do inferno, né? Primeiramente, Jesus ele pregava a realidade do inferno chamando de Gehenna, né? Que era um aterro sanitário próximo de Jerusalém, aonde em todo momento estava sendo queimado, estava sendo incinerado o lixo. Então as pessoas que passavam lá achavam um aspecto horrível, feio, mal cheiroso, repugnante e sempre em chamas, nunca apagava, de manhã ou de noite estava queimando, né? E Jesus ele usa essa palavra para simbolizar justamente inferno, né? E ele vai relacionar isso ao lugar de punição para aqueles que não se arrependem, fornalha de fogo, fogo eterno, punição eterna, trevas exteriores, lugar de pranto e ranger de dentes, tormento, e um lugar criado para o diabo e seus anjos, e aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Deixando isso bem claro, aqui estão as referências abaixo. Quais são os paralelos, né? Primeiramente, um lugar de punição. Salmos 6, verso 5 diz que justamente que na sepultura não podem te louvar, né? Era a angústia de Davi, que na sepultura ele não louvaria. Fornalha de fogo, né? Justamente o Vale de Rimon, que na verdade é o local onde depois foi se chamar de Gehenna, que é um aterro sanitário aonde queima, né? E ele está relacionado à ideia de Deuteronômio 32, verso 22, que fala que essa ira queima, né? Arde. E o interessante também é que isso está relacionado a Isaías, capítulo 66, que é justamente o final, o último versículo do livro de Isaías, em que ele declara sobre o juízo de Deus. Olha só que coisa interessante aqui o verso 24. Ele diz da seguinte maneira: E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Lembre-se que Isaías 700 anos antes de Cristo, né? A ideia, na verdade, que está sendo colocada aqui, é como se fosse um lugar onde há os corpos, e os corpos eles estão em constante fogo, estão sendo queimados, mas eles não são totalmente destruídos. E o seu verme se alimenta disso, mas eles não acabam. E é como se fosse um lugar que todos vão ter acesso para ver e se lembrar o que acontece com aqueles que pecam, né? Então, o recurso que Jesus usou para poder simbolizar essa verdade em Isaías foi justamente o local chamado Gehenna. Pranto e ranger de dentes, né? Que é ligado às lembranças e às tristezas. Vamos dar uma olhada rapidamente ainda em Isaías, capítulo 14, né? Que é a lamentação sobre o rei da Babilônia, verso 9, que diz da seguinte maneira: O Sheol, desde o profundo, se turbou por ti, para sair ao teu encontro, a tua vinda, ele despertou por ti os mortos, todos que eram príncipes da terra, e fez levantar dos tronos todos os que eram reis das nações. Aqui Deus está mostrando que quando o rei da Babilônia ele foi lançado na sepultura, né, no Sheol, no inferno no caso, né, os reis estavam aguardando ele lá, se levantou para poder receber esse rei de uma forma vergonhosa, para mostrar justamente que foi um homem que tinha suas lembranças, sabia do que fez, e aqueles reis, talvez muito que ele mesmo matou, né? Que ele mesmo humilhou, viu este rei caindo como qualquer outro homem que vai para o mundo dos mortos, né? E também a ideia de tormentos, Deuteronômio capítulo 16. Continuando com a ideia de Jesus e o inferno, né? É interessante lembrar que a nossa ideia escatológica, ela é uma salvação. Mateus capítulo 16, verso 18, né? Jesus ele declara para Pedro, pergunta quem os homens dizem que é, depois pergunta quem ele acha que é, e Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus ele fala, né? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, né? Então qual é a ideia, né? Que essas portas do inferno, o Sheol, né? Não prevalecerão contra o quê? Justamente essa declaração, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo.
Quer dizer que o inferno, ou o poder da morte, no qual no Antigo Testamento se temia, ele não vai prevalecer contra os filhos de Deus, contra a igreja. E quando Jesus fala igreja, fala eclésia no sentido de grupos de cidadãos, nesse caso, cidadãos agora dos céus, né? Logo, a morte não vai prevalecer. Nós temos duas teorias sobre isso. A primeira teoria é que o céu necessariamente não é a mesma coisa que Sheol. E assim, o céu sempre foi céu. Então, quem crê que é assim, né? Então não tem muita diferença. Tem uma outra teoria chamada teoria da compartimentação, né? Que diz da seguinte maneira: o Sheol haveria dois lugares, o lugar para o ímpio, que é o local onde estava o rico, né? Em Lucas capítulo 16, e o paraíso, que é o lugar onde estava Lázaro. Então havia um abismo separado, mas os dois são considerados sepultura, lugar espiritual para os mortos, né? O mundo dos mortos. Neste lugar ainda suspirava um medo da morte, como nós lemos aqui. Eu vou ler novamente, né? No caso, Salmos, capítulo 6, verso 5, que é a lamentação de Davi, que fala: pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol, quem te louvará? Né? Então parece que havia um medo sobre essa questão. E também você pode abrir comigo em Hebreus, capítulo 2, que vai trazer aqui uma intranquilidade. No verso 14, diz da seguinte maneira, né? Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. Está falando de Jesus, que se tornou carne e sangue. Para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo tem o poder da morte, especialmente por causa do penhão que é o pecado. Verso 15. E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Né? Então, a ideia desse medo da morte. Então, dá para entender que mesmo tendo paraíso e tendo o lugar de punição, né? Essas pessoas necessariamente não estavam no céu, estavam no Sheol, né? Que era um lugar que, pelo que parece, havia um certo poder do diabo sobre ele, como diz aqui, né? O poder da morte, isto é, o diabo. Em Efésios capítulo 4, interessante nós lermos também, né? Essa parte está sendo um pouquinho mais demorada, mas é importante, queridos. Justamente ele coloca: Jesus ascendeu ao céu. Olha só o que ele vai falar aqui. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é, senão também o que desceu às partes mais baixas da terra. Então está dizendo que esse inferno é um lugar das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, primeiramente, ele está lembrando o Salmos 68, 18, que ele está mostrando, na verdade, a cavalgada de um rei, né? Que ele leva justamente cativo, ele faz com que os derrotados paguem para ele as coisas. Mas a ideia interessante é que ele levou cativo o cativeiro, a ideia é que seria justamente os salvos que estavam no paraíso, aqueles que estavam esperando na esperança do Messias, né? E também isso pode reforçar, de uma certa forma, com 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, que diz da seguinte maneira: no qual também foi quem? Jesus, e pregou aos espíritos em prisão. Né? Então, parece que Jesus desceu ao mais baixo, pregou aos espíritos em prisão, levou justamente cativo o cativeiro, que seria nesse sentido aqueles que morreram na esperança em Cristo Jesus, subiu ao céu, de tal forma que, como está escrito agora em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, como já lendo agora, né? E vivo eu, fui morto, eis que vivo pelos séculos e séculos, e tenho agora a chave da morte e do inferno. Desta forma, nós vamos direto para o céu, como está aqui escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 23, que diz da seguinte maneira, né? A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus. Olha só, inscrito nos céus.
estando nos céus. E assim por diante, queridos, né? Então, essa é a chamada teoria da compartimentação, que Jesus desceu, levou o cativo o cativeiro, derrotou Satanás, conquistou a chave da morte e do inferno, subiu, de tal forma que quem hoje morre na nova aliança vai para o céu. Vamos continuar. Bem, a Bíblia, a descrição bíblica do inferno, né? Então, a Bíblia chama de Sheol, o inferno, 65 vezes, como Hades, né? 11 vezes, e Tártaro como uma única vez, em 2 Pedro 2,4, que fala sobre os sentinelas caídos, né? Que abandonaram e ficaram presos em escuridão. A primeira coisa que deixa de maneira bem clara é a separação eterna de Deus, né? É a pena de destruição eterna. Como está escrito em 2 Tessalonicenses 1,9, né? Eles são destruídos. A ideia de destruição quer dizer justamente aquilo que o compõe, que o constrói. E aquele que não se arrepende serão lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, ele traz esse verso de uma maneira muito forte no verso 10, que diz da seguinte maneira, né? E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, e dia e noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, né? E é o mesmo verso, né? Isaías 66, 24. A ideia é que este lugar que justamente foi lançado, o inferno, dentro do lago de fogo, é um local que é visível àqueles que são salvos, àqueles que são eternos, àqueles que não foram condenados, para poder ver o que acontece com essas pessoas, né? Também a ideia de vergonha e desprezo eterno, Daniel 12, 2. Também a ideia de fogo eterno, Mateus 3, 12. E também castigo eterno, né? Mateus 25, 46. E a ideia é que o bicho não morre, em Lucas capítulo 9, verso 43, mas lembrando que ele se refere a Isaías 66, 24, né? E a separação para sempre, Apocalipse capítulo 14, verso 11. É interessante que a gente leia esse verso aqui, né? 14, 11, diz da seguinte maneira: E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoravam a besta e a sua imagem, e nem aqueles que receberam o sinal do seu nome. E a consciência dos erros. Aqui, novamente, Isaías 14, a história do rei da Babilônia, que vai mostrar justamente que esse rei da Babilônia é lançado no inferno, e ele tem ali contato com outros reis, aqueles que vivem no mundo dos mortos. Ele entende o que está acontecendo, e ele entende deste sofrimento, e ele justamente entende sobre tudo que vai ocorrer, né? Existe essa consciência no inferno dos seus erros, que talvez seja uma das piores torturas que possa haver, né? Ele é um lugar de ira também. O inferno é um lugar onde ocorre a retribuição da justiça em relação à santidade de Deus. O nosso Deus é santo. Isaías capítulo 6, né? Os serafins declaram de maneira bem forte: Santo, 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 3 vezes, né? Então ele é santo, do santo e santo, né? É o Senhor dos exércitos. Essa santidade, essa separação do pecado é parte integral de Deus, né? Então Deus oferece o seu Filho como meio de receber a sua comunhão. Deus não vai receber de qualquer forma, do jeito que eu penso, por causa que eu faço desse jeito. Não. Ele escolheu uma forma, que foi a sua comunhão por meio do seu Filho, para receber a sua bondade divina e a sua graça. Uma vez que a pessoa recusa, pelo seu livre-arbítrio, a salvação da morte prometida no Éden, todos morrerão, e que pela justamente a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como diz João 3, verso 36, ele permanece na ira. Como Deus ele é santo, a sua santidade exige a retribuição justa das suas ações por meio do corpo. Isso é colocado de maneira muito clara em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Paulo esclarecendo, né? Porque é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que
cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem e o mal. Então, cada um receberá de acordo com o que fez, com o julgamento e as formas da sua postura e do seu comportamento. Continuando essa descrição, né, ele fala sobre sede, remorso e choro, justamente de Lucas capítulo 16, verso 14, né? O homem rico, ele viveu de maneira arregalada, resplendor e luxúria no pecado. Isso mostra claramente que o problema não é porque ele era rico, mas justamente aqui as outras atribuições de maneira arregalada, quer dizer que ele fez tudo o que ele queria e não colocou diante de Deus. No seu esplendor, quer dizer, dentro do seu ego, com luxúria, vivendo de maneira justamente que ele dispendiava o seu próprio corpo, e com pecado. Logo foi abrasado no inferno. Todas as pessoas que se esqueceram de Deus, rejeitaram a sua oferta de salvação, serão condenados e beberão da ira de Deus, que jamais terão descanso ou repouso. Como nós colocamos ainda agora, Apocalipse capítulo 14, eu vou ler somente o verso 10. E também tal beberão o vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, quer dizer que não vai ser diluído, vai ser puro, né? No cálice da sua ira. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Uma coisa bem clara é que nós veremos isso, os anjos verão isso, o Cordeiro verá isso, que eles serão literalmente castigados. Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre a população do inferno, né? Para quem foi criado o inferno? O inferno foi criado para o diabo e seus demônios, né? Isso já está escrito em Mateus 25, 41. Deixa bem claro que foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Será lançado nele justamente o anticristo, o falso profeta, a besta, os agentes do mal, né? E todos aqueles que seguiram a besta, como está escrito em Apocalipse 19, 20, também o capítulo 20, verso 10 e verso 15. Dá a entender também que o Tártaro, um lugar profundo, né, que prende por cadeias de trevas os anjos que foram sentinelas que caíram, né, 2 Pedro 3,7. E também todos que seguiram Satanás e ao pecado, porque ele é um local de espera para o juízo final. Bem, uma coisa interessante, voltando, né? Pergunta, se o diabo está no inferno, como é que ele está aqui? Como é que ele está lá? E como é que ele está aqui? Né? Bem, primariamente nós sabemos que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. No sentido de lago de fogo, justamente, ele é o castigo final. Seria o inferno eterno que é falado, né? Enquanto isso, lá está preso alguns demônios. Outros, pelo que entende-se, né, estão ainda nesta dimensão, influenciando a sociedade. Você vai ver que o diabo vai ser preso por 1000 anos, né, em Apocalipse capítulo 19, se eu não me recordo, né, que lá ele vai ser preso. Então quer dizer que ele está livre. Você pode ler também Jó, capítulo 1, e Satanás ele foi até diante do trono de Deus. Então ele, vamos dizer assim, ele tem a liberdade de ir para o trono de Deus, estar na terra, e tem esses trânsitos na criação. E alguns demônios também. Nesse sentido, quando nós falamos de inferno, é um local que é destinado para ele. E esse inferno está dado pelo lago de fogo. Agora, a sepultura, que no caso é o sentido de Shaul, é mundo dos mortos, que é destino das almas, que não foi criado para nós, foi criado para o diabo, porque seria lá o local que ele ficaria, vamos dizer assim, preso por custódia, até ser lançado no lago de fogo, uma espécie de penitência, uma espécie de delegacia, vamos assim dizer, né? Queremos deixar essa analogia um tanto assim como uma explicação sobre o que ocorre nesse sentido. Bem, a lista negra do Apocalipse, né? Você vai ver que Apocalipse capítulo 22, ele vai falar sobre aqueles que não vão entrar no céu, né? No verso 15, diz da seguinte maneira: e ficaram de fora os cães, 2 pontos. Quem são esses cães, né? São aqueles justamente que voltam seu vômito, né? Não agem com razão, não se arrependem, né? Lembrando que a ideia de arrependimento é metanoia, né?
consciente, eu mudo meu caminho, eu vou para o outro lado. O cão não, ele segue pelo seu instinto, né? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam a mentira, né? O nosso comentarista trouxe essa listagem aqui, né? Os medrosos, abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. E eu trouxe ao lado justamente uma palavra de Jesus. Jesus se revela em Apocalipse capítulo 1, né? Na revelação para João, estando no céu, uma coisa muito linda, muito bonita, que eu creio que vale a pena ler, né? Diz o seguinte, né? Vi em pé entre eles, havia um semelhante ao Filho do Homem. Vestia-se um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a sua voz ressoava como a fortes ondas do mar. Na sua mão direita tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. E a face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. A revelação de Jesus. E aqui, em cada carta para cada igreja, João revela uma dessas características. Eu percebo que existe uma relação sobre cada uma dessas características, aquilo que é colocado aqui nessa lista negra, né? Primariamente, ele vai colocar aqui os medrosos, que são aqueles que não têm coragem de declarar e de falar da palavra de Deus aos seus parentes, aos entes queridos, aqueles que Deus tem colocado. Mateus capítulo 10, verso 33, diz da seguinte maneira, né? Mas a qualquer um que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, e que também está nos céus. Observe só Apocalipse 3, verso 1, a igreja de Sardes. Escreve a carta ao anjo à igreja de Sardes. Esta mensagem é daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Aqui mostra claramente que Jesus, ele tem justamente os 7 anjos, que vão ser justamente os pastores, que pregam, que levam essa palavra a sério, né? Que é muito importante. Então o medroso, ele não pode ficar entre nós. Precisamos ter essa ideia das 7 estrelas que pregam, que levam a palavra. Jesus está entre eles, aqueles que pregam a palavra. Aqui, os abomináveis, que são aqueles que justamente se contaminam e contaminam os outros. Ele traz aqui uma passagem fortíssima de Isaías 66, verso 3, que diz da seguinte maneira: quem mata um boi como um atira a vida de um homem? Quem sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço? Ele está falando que tudo que o abominável faz, ele não aceita. Deus enxerga de outra maneira. Vou repetir. Se caso ele estivesse na época do Antigo Testamento e fosse sacrificar um boi, para Deus é como que mata um homem. Quando sacrifica um cordeiro, é como quebrar o pescoço de um cão. Ele enxerga desse jeito Deus, né? Quem oferece a oblação, como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como quem perdiz um ídolo. Porque eles escolheram os seus próprios caminhos e tomam prazer nas suas próprias abominações. Para o abominável, nós trazemos aqui Apocalipse 2,18, que é justamente a igreja de Tiatira. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: esta mensagem é do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Mostra de maneira bem clara que o Filho de Deus se coloca como aquele que tudo vê. O abominável, ele se contamina e contamina os outros e acha que ninguém vê, que ninguém sabe. Jesus é aquele que tem os olhos profundos, que queima e que enxerga todas as coisas. E os seus pés polidos como brasas, né? Tem um sentido de juízo, que ele pisa e destrói. Ele tem essa capacidade, esses pés deles, que é como se fosse fornalha. Então, essa é a palavra para estes, né? Os homicidas, aqueles que matam, né? E normalmente o poder de matar está ligado com a mentira. Vamos ler aqui a passagem sugerida, que é João, capítulo 8, verso 44. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira, né? Também diz homicida, em outras formas também, aqui quando ele coloca desde o princípio, ele foi homicida, né? Aqui nós colocamos para os homicidas, aqueles que são ligados à mentira com poder de matar, né? Apocalipse 2:8, a igreja de Esmirna. Escreve a carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo. Jesus é aquele que está no princípio e está no final. Pode ter matado com a mentira, mas ele vive. Então, ao homicida cabe justamente vir ao Senhor Jesus para permitir que ele viva, trazer a vida divina para ele. Ao adúltero, né? Mateus capítulo 5, verso 32, que diz que é aquele que dá uma carta de divórcio, que não seja por relações sexuais ilícitas, né? Ao casar, comete adultério. E quem casa com a repudiada também, né? Então, vamos colocar aqui nessa ideia dos adúlteros, aqueles que procuram, quebram a sua aliança e fazem com que outros quebrem também. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 12, a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo, esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados ou de 2 gumes. A aliança é feita por meio de palavras. Ao adúltero tem que honrar a sua palavra e usando e colocando a palavra de Deus ao seu favor, vivendo essa palavra que ela é afiada com 2 gumes. Ao feiticeiro, Deuteronômio 18, verso 10, diz que aqueles que consultam, né, e fazem feitiçaria são condenados diante de Deus, porque querem ter esse poder. Em Samuel, capítulo 17, né, diz que justamente o pecado de idolatria é como se fosse de feitiçaria, que quer ter poder e domínio. Nós trazemos para estes Apocalipse capítulo 3, verso 14, que diz da seguinte maneira: a igreja de Laodiceia. Esta mensagem é daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Olha só, aqueles que querem ter poder têm que entender que Jesus é o Amém, é Ele que toma a decisão. Ele é a testemunha fiel e verdadeira e é a origem de toda a criação. Tudo vem dele e para ele e por ele. Aqueles que têm o espírito de feiticeiro têm que entregar para ele, depender de Deus, que eu creio que seja um dos sentimentos mais difíceis para o feiticeiro, é o de dependência. E aqui está justamente essa palavra. Ao idólatra, 1 Pedro 4,3, que diz que Deus recusa aos idólatras, que é aquele que coloca qualquer coisa acima de Deus, o adorando, né? Quase todos os pecados têm origem na idolatria, mas tem o idólatra justamente que confia em alguma coisa acima de Deus de maneira consciente. Podemos trazer Apocalipse 3,4, que é justamente a igreja de Filadélfia, e diz o seguinte: esta mensagem é aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém pode abrir. Coisa poderosa, que é justamente a mensagem de Isaías 22:22, né? Aqueles que são idólatras têm que lembrar justamente que Jesus, ele é santo e verdadeiro. É ele que tem a chave da vitória, é ele que abre, é ele que dá condições para as coisas acontecerem. E quando ele fecha, está fechado. Mesmo que se busque outras alternativas por meio da inteligência, do dinheiro ou de outros deuses, é ele que dá. E os mentirosos, novamente, João 8,44, né? Nós podemos trazer para os mentirosos Apocalipse 2:1, a mensagem à igreja de Éfeso. Esta mensagem é daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. O mentiroso, normalmente, ele acha que ninguém sabe do que está acontecendo. Por isso que ele inventa as histórias, né? Para obter vantagens, para poder ser melhor reconhecido. Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Ele tem a palavra dos pastores, daqueles que são responsáveis. É ele que coloca a palavra verdadeira na boca deles.
E ele anda na igreja entre os 7 candeeiros, ele está em todos os lugares. Você acha que pode esconder e mentir, mas ele está ali. Então a mensagem para o mentiroso é justamente: dependa de Deus. Fale a verdade. Saiba que Deus está contigo, no sentido que quando você se coloca diante dele e não oculta mais. Essa é a lista e também a mensagem para a salvação. Está em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus para a sua vida. Então, os que não creram em Cristo, vão para o inferno. Na palavra arrependimento, como nós falamos anteriormente, metanoia, mudança de direção, mudança de caminho, não ir mais para o inferno, mas ir para Deus, Devemos, então, tremer e temer o fato daqueles que não estão com os nomes escritos no livro da vida, pois esses estão condenados. Logo, todos aqueles que recusam a Cristo irão para o Hades, irão para o inferno. São pessoas, muitas das vezes de plena consciência, rejeitaram a pessoa de Jesus como seu Senhor e Salvador. Também os apóstatas, aqueles que desfrutaram dos dons vidouros, mas também abandonaram a fé. Nesse sentido, eu gostaria de ler aqui com vocês, Hebreus. Não está, na verdade, na nossa revista isso, mas está na palavra de Deus, que aqueles que apostatam da fé também não podem ser renovados. Porque é impossível que os que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quando eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vitupério. Nesse sentido, aquela pessoa que realmente distorce o Evangelho, transforma em algo abominável e abandona o caminho da pureza e da santidade proposta na palavra de Deus e na sua simplicidade. Não sejamos arrogantes, dependamos da palavra de Deus, naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e na direção do Espírito Santo, para nos desviarmos dos nossos pés do inferno e colocarmos os nossos pés no caminho da salvação. A nossa aplicação, pessoal, vai ser: o inferno é o destino final e eterno para os que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. E de anunciar as boas novas do Senhor aos perdidos e cansados, em nome de Jesus, e os livremos do inferno. Trago a lembrança, Judas, capítulo 1, 23. E salvai-vos, arrebatando-os do fogo. E de outros, tende misericórdia com temor. A abominação até a túnica manchada de carne, quer dizer, manchada com o pecado. Deixo essas 3 perguntinhas. Cite um dos fundamentos bíblicos para o inferno. Cite uma passagem bíblica para a qual encontramos a descrição do inferno. E para quem é o inferno? Muito obrigado. Até a nossa próxima teleaula. Deixe as suas dúvidas, responda o nosso questionário e participe sempre daquilo que nós temos colocados para que nas nossas aulas sejam cada vez mais interativas entre os professores. Até mais. E a paz do Senhor.